paz de Cristo. Livro de Jó, capítulo 29, diz assim: Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Meus irmãos, aqui Jó, ele começa a fazer um discurso nostálgico. Aquele discurso que é o tal do TBT, um discurso que nós lembramos coisas boas que aconteceram em nossas vidas. É sempre bom nós lembrarmos de vitória. Como é bom nós, quando lembramos das coisas boas e ficamos felizes. Ainda mais quando estamos passando por problemas, e problemas sérios, assim como Jó estava passando. E esse caos todo na vida de Jó, nesse momento, no 29, ele relembra, ele fala: olha como era bom ir na praça, os jovens me verem, saírem, os anciãos se levantarem para me cumprimentar, e eu fazer o bem, socorrer pessoas. Ele lembra o tipo de vida que ele tinha antes. O capítulo 29 todo é assim. E aí no 30, após ele fazer toda essa recordação, ele lamenta as bênçãos anteriores que foram retiradas de sua vida. Ele lamenta a miséria que caiu. Aí ele diz: mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado, de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. E aqui ele começa a lamentar, fazer um lamento, não pela situação atual, mas lamentar por ter perdido a situação anterior, por ter perdido todas as coisas que ele tinha e do que ele desfrutava. E aí ele vem lamentando, e aí no 21, no 20, versículo 20, diz assim: clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo. Com a força da tua mão, tu me combates. Jó aqui está se expondo, colocando aquele sentimento, o pior sentimento que nós temos. É aquele de nós não acharmos solução para o nosso problema. E Jó está expondo aqui. Ele acha que foi duro demais o castigo que ele recebeu. E já se acha indigno realmente de receber bênçãos de Deus. E aí a gente caminhando mais um pouquinho aqui, ele começa a declarar sua integridade. No 31 diz assim, versículo 3: acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Aqui ele quer mostrar que Deus ele é soberano e que ele realmente está certo, e Deus ele tem que ver isso, por conta que Deus ele enxerga todas as coisas. E aí, meus irmãos, interessante aqui, aqui ele começa a criar um protesto de inocência. A gente pode entender quando ele usa um mecanismo de defesa para argumentar. Ou seja, chegou a parte dele no tribunal e ele vai usar o mecanismo de defesa para argumentar. E aí ele usa o mecanismo de defesa, ele pergunta: não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus passos? Ou seja, vamos lá, cadê as provas que eu sou culpado? Onde estão as provas para poderem me julgar? É isso que ele se defende, como se estivesse num tribunal, e fala assim: olha, tem que ter alguma coisa aí aparente para me julgar, para ver que eu sou inocente. Ali ele está fazendo um apelo para poder protestar pela inocência dele. E aí no 32 entra mais um amigo de Jó, o quarto amigo, o mais novo deles, o que não participou
nos discursos iniciais. É Eliú. Aí fala assim: cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. O que Eliú quer falar aqui no capítulo 32? Eliú, ele era um amigo de Jó, era o mais jovem, como eu falei aqui, só que ele vem criticar severamente Jó, mas de uma forma diferente dos seus amigos. O que ele critica Jó? Ele critica Jó em cima dos seus argumentos. Ele vai em cima de Jó, em cima dos argumentos que ele utilizou para fazer a sua defesa. Não critica Jó por o pecado que ele cometeu ou porque ele está passando por esses problemas todos. Ele critica Jó da forma que ele responde às perguntas, da forma que ele responde tudo aquilo que ele foi perguntado. Porque em cima dos seus argumentos, ele não quer saber se Jó pecou. Jó pecou, não. Eu quero saber por que ele está falando desta forma, por que ele está argumentando com raiva. Meu irmão, minha irmã, muitas das vezes, às vezes nós temos razões para poder protestar certas situações, mas perdemos a razão por conta da forma que falamos e expressamos nosso sentimento. Muitas das vezes somos acometidos por alguma injúria, calúnia ou algum tipo de situação que venha prejudicar nossas vidas. Porém, se nós tivermos calma e confiança, sabermos lidar com aquela situação, a situação vai passar. Agora, se a gente agir de uma maneira eloquente, uma maneira que a gente venha querer estar falando de uma forma gritando, querendo discutir, brigar, sabe o que o mundo diz para isso? A gente acaba perdendo a razão. E é isso que acontece com algumas pessoas que querem falar só porque, não, estou certo, eu estou certo, eu tô certo, não estou errado não, ninguém vai tirar isso de mim. Meu irmão, minha irmã, só quem justifica a gente é Deus. Só quem livra a gente do problema é o Senhor. Então não adianta a gente querer se justificar se Deus é quem justifica a nós. E isso que Eliú estava querendo dizer para Jó aqui, para ele não perder a razão. Jó, você tem que falar com calma, com tranquilidade. Eu sei, eu posso até saber. Assim, ele não criticou o Jó, nem defendeu. Ele ficou em cima do muro, mas ele poderia falar assim: eu sei que você está certo, da forma que tu está falando. Só que tu tem que falar com mais tranquilidade, mais calma, menos aspereza. E no capítulo 33 aqui, ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Passo agora a falar em minha boca, fala a língua. As minhas razões, elas provam. As minhas razões, elas provam a sinceridade do meu coração. E os meus lábios proferem o puro saber. Olha, meus irmãos, que interessante. Aqui Eliú, ele repreende a Jó. Só que ele repreende a Jó usando as próprias palavras de Jó. Ele repreende ele usando as mesmas palavras que ele usou, só que falando as coisas que ele estava dizendo errado. Ele faz isso para poder lhe mostrar que ele estava mais preocupado em justificar-se do que justificar a Deus. Às vezes, meus irmãos, nós estamos mais preocupados em se justificar do que justificar a Deus por conta das coisas que Deus faz, da forma que Deus faz. Vou explicar. Às vezes, a gente está mais preocupado com o problema que está acontecendo do que pensar assim: poxa, será que Deus não quer me livrar dessa situação? Será que Deus não está me dando um livramento? Eu estou tão preocupado com isso, mas será que Deus não está me tirando disso, não está me dando um livramento? Vamos se preocupar com a forma que Deus ele está pensando. Vamos pensar direitinho? Vamos ver se isso daí não é para me afastar desse mal? Então, nós temos que se preocupar com a forma que Deus pensa e não com a nossa forma.
Por isso, nós temos que orar a Deus, entregar para Ele e falar: Deus, está nas tuas mãos. O Senhor que sabe de todas as coisas. E aí no capítulo 34, Eliú justifica a Deus. Ele fala para Deus. E ele fala para Jó acerca de Deus, da forma que pode estar acontecendo com Jó, porque daquilo ali que ele fala. E aí ele pede a Jó para que ele ajuste sua visão. Jó, ajusta sua visão, meu amigo. Veja de uma forma diferente. Não vê teus problemas, não. Olha pela ótica do Todo-Poderoso. Porque Deus, ele é justo. A verdade é que Deus, ele nunca está sujeito ao homem. Aqui o capítulo 34, ele quer mostrar isso, que Deus não está sujeito ao homem. Ah, mas por que eu estou passando por isso? Tem coisas que nós não sabemos. Tem situações que nós não cabe a nós discutir com Deus o que está acontecendo. Basta a gente orar, buscar o Senhor e pedir para que Ele tire esta aflição de nossas vidas. E assim, Deus, Ele nos abençoe e nos justifica. Coloco nas mãos do Senhor esse momento, entrego para Ele, devocional Bíblia com Vida. Que Deus nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus.